a não perder as opiniões do antigo Ministro das Finanças e hoje com o convidado, o empresário Henrique Neto. Vamos falar dos partidos que temos e da democracia que temos. Um programa muito importante a não perder. Doutor Medina Carreira, boa noite. Boa noite, Henrique Neto. Vamos ao enquadramento do tema. Fiz boa viagem a Roma? Fiz boa viagem. Estive com o Papa ao longe, não é? Ah, não, ao longe também eu estive. Ao longe. Vamos ao tema. Esta semana o tema é um tema curioso, não é? Não é frequente tratarmos destas coisas aqui. Isto são coisas muito fluidas, como é tudo o que respeita à política nos tempos atuais. Um grupo de cidadãos, entre os quais o meu amigo Henrique Neto, subscreveram, não sei quantos é que foram, 60, 50? 60. Um manifesto chamado da democratização do regime. Bom, este manifesto é importante porque começa por atribuir aquilo a que chamou a tragédia, porque era uma tragédia, efetivamente, que se fala, social, económica e financeira, aos partidos do governo, aos partidos que apoiaram governos. O quê? O PSD e o CDS? Sim, basicamente. O PSD, CDS e PS, não é? E o PS também está incluído. Aqueles que andaram nos 20 últimos anos. O Bloco Central, não é? Sim, podemos chamar isso. Exato, praticamente. Ora, realmente trata-se de uma tragédia. E este problema da crítica da vida partidária não é um exclusivo português. Se lerem os jornais espanhóis, veem que movimentos e pessoas, personalidades também, começam a estar insatisfeitas com o rumo que os partidos estão a imprimir à Espanha. Mas sem partidos não há democracia, doutor Medina Carreira. Sim, mas não é com quaisquer partidos. Então? Claro, um bom automóvel é desejável desde que ande. Se você tiver um automóvel que anda sempre avariado, é um automóvel. Então estes partidos andam avariados há muito tempo? Praticamente sempre. Desde quê? Desde 74? Não, porque as coisas se complicaram ultimamente. Sabe que há coisas que mudaram, que as pessoas não se apercebem e que são fatais. Uma coisa que eu fico surpreendido que os governos não expliquem isto, porque isto era dever dos governos explicarem. Hoje, governar não é a mesma coisa que há 25 anos, antes da CE. Nós tínhamos moeda, nós tínhamos juros, nós tínhamos alfândegas. Era mais fácil ser ministro, se calhar, nessa altura, não? Muito mais. É que nessa altura os governos podiam influenciar alguma coisa à economia. A crise de 84, como a de 77, 78, venceram-se com relativa facilidade, apesar, enfim, dos estragos sociais que a segunda teve, a de 83, 84, porque nós tínhamos uma inflação alta, os salários diminuíam só por causa da inflação, nós desvalorizávamos o escudo, quer dizer, vendíamos mais barato e comprávamos mais caro. Ora, o conjunto, tínhamos alfândegas, aumentávamos os direitos alfandegários e, portanto, havia menos importações, até havia um instrumento que eu cito como muitas vezes, que era de finalidade estatística, que eram os BRIs, não sei se lembra, Boletins de Registro de Importação, que era o Ministério das Finanças, e para o mês podem importar 100 carros. Então, quando não havia dinheiro, não se dava BRIs, não se importava carros. Portanto, então, quer dizer, nesse tempo, era muito diferente. No tempo em que o doutor Medina Carreira foi Ministro das Finanças, e outros, os Ministros das Finanças não erravam as previsões. Não erravam tanto, porque havia uma possibilidade de condução das coisas. Eu conto esta história, por exemplo, dinheiro para o Ministério dos Assuntos Sociais. O Ministro dos Assuntos Sociais, para terem vendido uma papelada que o Salazar e o Marcelo Caetano lá deixaram, a volta e meia estavam encravados com aquelas políticas sociais da época. E telefonava já, Sr. Fulano, não temos dinheiro, o que é que se há de fazer? Mas isto é uma chatice, vocês gastam mais do que têm. Telefonava para o Banco de Portugal, para o governador, para o Dr. Silva Lopes, lá fazia um choradinho, lá saía um caixote de dinheiro. Isto agora não é assim, percebe? Não é assim. E, portanto, tudo isto é diferente. O Tribunal Constitucional não percebeu que não pode ler esta Constituição, porque esta Constituição é do tempo em que a gente fazia dinheiro. Percebe? O Tribunal Constitucional ainda não percebeu. Está a aplicar uma Constituição de um tempo que desapareceu. Então o doutor Medina Carreira, de certa forma, compreende as dificuldades e os erros de previsões do ministro Vítor Gaspar? Claro. Na atualidade? Claro, compreendo. Compreende? Claro, compreendo. O que eu não compreendo é que não se tenha uma grande humildade na assunção prévia disto. Prevemos isto por estas razões, assim. Se algum destes fatores falhar,
Pois isto não se cumprirá. O senhor acha normal que ele tenha sistematicamente falhado todas as previsões? Ouça, não sei se falhou todas, isso é o que vocês dizem. O que nós dizemos não é os números que o senhor traz aí todas as semanas. Então o Dr. Medina Carreira é que traz aí os números sempre todas as semanas. Eu não olho para números semanais, você não sabe disso. Eu só olho para coisas anuais, não perco tempo com trimestres e porcarias. Para isso há todo o país a Então nós temos um orçamento que entrou em vigor em janeiro e as previsões até ao final do ano já não têm nada a ver. Isso já reparei. Então, e qual é a explicação mas então? Não ando todos os dias a ver números, não tenho paciência nem Mas qual é a interesse. explicação então? A explicação que eu tenho é que por vezes os números são manipulados politicamente. E interessa dar um tom de otimismo a ver se a coisa pega. Mas não pega. Está bem, não pega, pois é evidente, mas não pega porquê? Não pega por uma razão simples, é que o Governo não percebeu que está a exercer uma política de impostos que é nociva. Você lançar 23% de impostos sobre tascas e restaurantes, o Estado perde dinheiro, porque não recebe o IVA e depois paga subsídio de desemprego. Percebe? Até qualquer Ministro das Finanças não vê isso? Bom, este parece não vê. Parece não vê, isto é óbvio. Isto é óbvio. Se você faz fechar o comércio todo com taxas de IVA irrealistas, o que é que acontece? A tasca fecha, os empregados vão para a rua e o Estado nem recebe o IVA e vai pagar subsídio de desemprego, percebe? Aí há uma série de pequenos erros do Governo. Desse ponto de vista, podemos fazer um programa sobre os pequenos erros do Governo com grandes consequências. E é só isso? É só um excessivo otimismo? Ou seja, e há falhas, é evidente. Hoje é muito fácil falhar previsões. O problema aqui, a meu ver, é que nem o Governo começou quando devia. Deixe-me antes que me esqueça de referir um fator que é muito importante e que tem sido dispersado. E que oxalá não tenha consequências próximas, segunda vez. Quando o Tribunal Constitucional julgou a inconstitucionalidade de um corte de subsídios, o Governo tinha começado bem, atacando pela despesa. Nós precisamos de descer a despesa. Quando esse caminho da despesa ficou cortado, o Governo foi obrigado a ir pelos impostos. Quer dizer, esta balbúrdia de impostos em que o Governo se meteu... Foi na sequência da decisão do Tribunal Constitucional. Exato, foi. Porque não se podia cortar na despesa, tinha que se buscar mais dinheiro. Em vez de sair menos, tentam-se buscar mais. E com este passo, o Governo errou profundamente, porque atirou para cargas tributárias que não são realizáveis com a economia que nós temos. E que provoca uma própria queda da economia. Então e agora se na próxima semana ou daqui por 2 semanas o Tribunal Constitucional também chumbar aquelas normas das pensões, o que é que acontece? Se chumbar as pensões são 415 milhões, suponho. Bem, suponho que está encaixável, passa a expressão. Se atender a mais de um daqueles fundamentos, bom, isso tudo pode acontecer ao Governo e ao país. O Dr. Medina, já lhe dou a palavra, mas o Dr. Medina Carreira, antes de começar o programa, estava aí a traçar um cenário apocalíptico. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer... Eu não posso falar consigo em particular. Não, pois não. Pois não. Esquece que eu sou jornalista, não é? Estava a dizer que se a decisão do Tribunal Constitucional for muito vigorosa, o Governo pode cair. Era o que o senhor estava a dizer. Não admito que o Governo abandone, porque eu não vejo em que circunstâncias é que o Governo vai governar. Nem este, nem o que venha a seguir. É por isso que eu não percebo esta alegria do doutor Seguro, percebe? Ele nem sabe em que está metido. Bom, portanto, se houver um chumbo, entre aspas, do Tribunal Constitucional, a coisa pode descambar para um plano imprevisível. De crise política. Crise política. Queda do governo. Crise económica e crise social. Bom. Vamos ouvir a opinião do... Não, deixe-me só dar uma explicação. Sim. Porque é que a apreciação deste manifesto é importante. É importante porque imputa aos partidos políticos, atribui aos partidos políticos as culpas dos partidos do governo, as culpas da tragédia. Eu discordo do manifesto porque a tragédia deu-se aos olhos de toda a gente. Os partidos do governo asneiraram, são os mais responsáveis. Mas os outros partidos nunca disseram que o país ia para a falência. Os partidos da oposição, esses anos todos, estiveram caladinhos. E o Presidente da República também nunca o disse. Quer dizer, a falha foi do sistema, com mais responsabilidade do partido do governo, que era o PS, que cometeu as asneiras e as loucuras que são conhecidas, mas os outros estiveram caladinhos. E o Presidente da República também esteve caladinho até ao fim. Bom, portanto, foi o sistema que falhou, não foram só os partidos. Depois, eu entendo que o manifesto é insuficiente na sua apreciação da situação política. Porque há coisas que têm que ser feitas para restituir a credibilidade dos partidos
perante os cidadãos que não são considerados no manifesto. O manifesto situa tudo no plano eleitoral. Mais abertura eleitoral, mais liberdade de candidaturas, mas eu acho que isto não é insuficiente. E, portanto, poderemos apreciar. E, por fim, ele é otimista. É bastante otimista. Porquê? Porque pensa que vai acontecer alguma coisa. Então vamos abrir aqui ao Henrique Neto. Henrique Neto, antes de mais, antes de entrarmos no âmago do manifesto, qual é a sua opinião sobre a situação atual? Bom, quer dizer, eu interpretaria a questão dos Sr. Ministro das Finanças de uma maneira diferente. Repare, não há nenhum empresário português minimamente experiente que tenha acreditado nos números que têm vindo a ser anunciados pelo Governo desde há 2 anos. E por uma razão muito simples, os empresários contactam clientes no Portugal e no exterior, sabem se estão a receber encomendas ou não estão a receber encomendas, sabem se o consumo está a aumentar ou a reduzir-se nas suas empresas e têm uma visão da economia a partir da sua experiência empresarial. Ora, o Sr. Ministro das Finanças não tem nenhuma dessas experiências. Ele é essencialmente um tecnocrata que viveu pela Europa, com muito pouca experiência da realidade económica portuguesa e baseia as suas previsões na tecnocracia, naquilo que a tecnocracia dos números lhe vai dando e numa certa crença ideológica. Mas quando depois a coisa falha uma vez, falha duas, falha três, falha quatro, o que é que um Ministro das Finanças... Henrique Neto, deixe-me só lembrar diz uma coisa. a si mesmo. Eu aqui há uns programas atrás, não sei se você se recorda disso, e quem nos ouve registou. Eu acho que esse Ministro das Finanças não tem vida. Pois, para ser político é ter vida. É preciso andar na bicha, assinar isto, a pedir aquilo, obter isto, não obter aquilo outro. É preciso vida. A política, o primeiro requisito para ser um político... Aliás, isso tem muito a ver com o sistema político, não é? Exato. Tem muito a ver com o sistema político. Porque o Medina Carreira falava há bocado que seria o sistema e não tanto os partidos. Bom, quem forma o sistema são os partidos. Mas o Primeiro-Ministro tem vida, há muita gente no Governo que tem vida. Vida no sentido que os senhores estão a dizer. Não, vida, sair de casa, ir ao supermercado, fazer compras. Trabalhou numas empresas encostadas ao sistema financeiro e encostado a alguns amigos e como aliás as notícias dos jornais demonstraram, nunca conseguiu produzir coisíssima nenhuma nem ganhar dinheiro nas suas empresas. Portanto, a vida era um emprego mais ou menos protegido em que as pessoas apoiavam na expectativa que se veio a verificar de que ele pudesse vir a ter poder político relevante. E, portanto, não tem, aliás, essa é o Acha grande... que não? É um homem que vive tenho a certeza. É um homem que vive numa zona suburbana de Lisboa, é um homem que ia ao supermercado e agora se calhar não vai, enfim, porque não há condições. Ele se calhar não perguntou lá ao homem da pastelaria lá de Massamá. Massamá. Eu sei lá, se eu aumentar o IVA de 6 para 23, o que é que vai acontecer? O homem da pastelaria dizia-lhe ao seu primeiro-ministro, tire isso da sua cabeça. Claro, até porque a fuga aos impostos aumentou, por força disso, eu tenho a certeza de que as pastelarias, os cafés, as tascas e os restaurantes estão todos a fugir, porque é uma questão de sobrevivência. Uma pessoa sabe que as pessoas muito pressionadas escolhem sobreviver antes de cumprir leis. Não será uma análise demasiadamente dura? Outros, nas mesmas circunstâncias, não estariam a... Os resultados falam por si. A dureza é dos resultados finais de 15, 20 anos de governação, de pessoas que tinham fraca preparação para o governo e porque não nos esqueçamos, os erros na economia portuguesa que foram cometidos são enormes. Repare, no tempo do professor Cavaco Silva foi acusado por ser a política do botão. Com essa razão era isso. E o engenheiro Guterres chegou ao poder com a promessa de mudar a política do botão. Mudou? Não mudou. Passou o Durão Barroso, Santana Lopes e chegou o primeiro-ministro José Sócrates, que não apenas continuou a política do botão, mas aprofundou-a de tal maneira que não só apenas endividou o país, mas fez crescer a construção e obras públicas a um nível que não era sustentável para um país. Repare,
Os países europeus têm 6%, cerca de 6 a 7% do PIB em construção e obras públicas. Nós chegámos aos 17%. Nós andámos a importar mão de obra para a construção civil. E é evidente que toda a gente, com bom senso ou com o mínimo experiência da realidade, sabia que uma indústria daquela dimensão não era sustentável e que mais tarde ou mais cedo ia criar desemprego. Doutor Medina Carreira, Henrique Neto. Mais tecnocrata, menos tecnocrata, com mais conhecimento da vida, com menos conhecimento da vida, com mais passado, com menos passado, com menos contacto com a realidade, com mais contacto com a realidade.